O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. www.sobral, portaldenoticias.com, seu site de informações. 70, 100, e o SAMU agora vai obedecer à lei de trânsito. GG, é uma coisa que assim, a lei, o Código Nacional de Trânsito reza que os veículos de urgência e emergência e as ambulâncias estão inclusos nesse montante aí de veículos, tá certo? Ele segue, tá, os limites da velocidade da via. Então assim, não é pelo fato de ser uma ambulância que ela é permitido a ela ultrapassar o limite da via. Por que isso? O limite da via, né, de uma via, ele é limitado por condições locais, pelo tráfego de veículos, número de escola, pedestres. Então tem uma série de fatores que limitam a velocidade da via. Então assim, o SAMU sendo uma ambulância, tá certo? Então ele tem que respeitar sim o limite da via. Dentro de Sobral, o nosso limite que nós temos aqui em Sobral é de 60 km. Então você não vai ter nenhum veículo do SAMU ultrapassando esse limite de velocidade. Porque na hora que você ultrapassa o limite de velocidade, você favorece o aparecimento de acidentes. E o nosso bem maior do SAMU é a vida do paciente. Então pense, você está fazendo um resgate de um paciente, o motorista vai a 100, 120 dentro de Sobral e provoca um acidente. Além dele provocar outras vítimas, a vítima, o paciente que está dentro da ambulância, também vai ser vitimado. E aí vai ter mal maior. Tá? Então a gente quer evitar isso. E para evitar isso, a gente está, a partir de então, instaurou esse limite de velocidade de 60 km nas vias principais e 40 nas vias vicinais. Uma visão leiga é que o tempo é importante para salvar vidas. O tempo ele é importante. Mas o que é que acontece? O SAMU ele está em constante aprimoramento, tá? Então assim, quando o paciente ele está dentro de uma viatura do SAMU, tá? Então já está dando suporte à vida para ele. Ou é um suporte básico ou um suporte avançado. Nos casos mais graves vai um suporte avançado. Então dentro da viatura do SAMU, de suporte avançado, vai ter o médico, vai ter o enfermeiro que vão ter condições de atender esse paciente, estabilizar esse paciente e fazer o transporte responsável para Santa Casa, para o hospital. Então assim, tempo salva, mas só que não posso colocar em risco a vida do paciente. Então, dentro da viatura, o paciente está bem assistido. Isso eu posso dar certeza. A população pode ter certeza que dentro da ambulância, independente se vá a 60, 40 ou a 120, o paciente tem a assistência necessária para chegar ao hospital. Tem. Essa assistência ela é garantida por lei, tá certo? Então assim, o paciente dentro da viatura do SAMU, ele vai ter assistência, tá? Se for um paciente grave, ele vai ter uma assistência médica com médico e enfermeiro, tá? E o que for preciso para manter a vida desse paciente vai ser mantido. Então não justifica uma ambulância de 120, tá certo? Vou andar 120 km aqui dentro de Sobral, tá certo? E colocando a vida do paciente em risco. Essa mudança aqui no SAMU de Sobral, a partir de quando e por quê? Essa mudança aconteceu a partir do mês, se não me engano, há uns 4 meses. E por que ela aconteceu? O Ministério da Saúde, preocupado com o número excessivo de acidentes com viaturas do SAMU, lançou um projeto que é um projeto de educação continuada, tá? Que é suporte básico à vida para os técnicos de enfermagem e para os condutores. E uma das primeiras aulas que nós tivemos foi de biossegurança. Biossegurança e segurança da vida, tá certo? E aí ele lançou e tivemos uma aula com o Dr. Carlos Eide, que é um especialista em medicina do tráfego, trabalha no SAMU de São Paulo, consultor do Ministério da Saúde, e ele deu essa informação para a gente, né? Que não vale a pena ultrapassar o limite da via, tem que respeitar as normas de trânsito. Tá? E que isso não altera. Então, a partir desse momento que nós tivemos essa informação, nós já achamos prudente em implementá-la aqui dentro do SAMU Sobral. A ambulância do SAMU pode ultrapassar o sinal fechado e andar na contramão? Pode. A viatura do SAMU, os veículos de urgência e emergência, eles podem ultrapassar o sinal desde que faça de uma forma responsável. Então, a viatura do SAMU, ela vai acionar, quando chegar próximo do sinal, ela vai acionar a sirene, tá? Para os outros perceberem que ela está chegando e abrir caminho. Depois que a ambulância perceber que todos os outros veículos pararam, então ela vai proceder à ultrapassagem em sinal fechado, tá? Então ela pode.
Em contramão, pode, desde que ela tome todos os cuidados, tá certo, para não provocar um novo acidente, tá? Então, pode ultrapassar sinal? Pode entrar em contramão? Pode, sendo feito com responsabilidade. Aproveitar o ensejo, estou lembrando agora, a questão de um acidente, a despesa agora é por conta do motorista, acidente ou algum problema no carro? Veja só, isso aí também é uma cláusula, tá, que foi inclusa há pouco tempo, tá certo? Porque os nossos veículos, eles são um bem público, né? Então, aqui, graças a Deus, nós temos poucos acidentes, graças a Deus, tá certo? Então, foi uma cláusula inclusa no contrato, tá certo? Em que reza isso aí. Bom, GG, o SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O nosso SAMU, o SAMU Sobral, ele é da cidade de Sobral, tá certo? Ele é da cidade de Sobral. Quem nós atendemos? A sede do município, tá certo? Basicamente, a sede do município. Por quê? Porque é o seguinte, você tem um acidente no aprazível, vamos supor, como já teve alguns, tá? O tempo que nós vamos levar saindo da nossa base até o aprazível diz o quê? Uns 25 quilômetros, né? Então, 25 quilômetros para ir, mais 25 quilômetros para voltar. Então, o que é que vai acontecer? Geralmente, esses pacientes já foram socorridos. Então, a gente desguarnece a sede em prol de uma vítima, tá? E essa vítima, boa parte das vezes, já foi socorrida, tá? Porque a população não espera, tá? E o nosso tempo-resposta, ele fica muito grande. Baseado nisso que eu acabei de falar, nossos carros, eles são caminhões, eles são tidos como caminhões. Então a velocidade máxima em uma BR é de 80 km. Então eu indo a 80 km para o aprazível, então eu vou levar em torno de 25 a 30 minutos para chegar lá. Mas 25 minutos para chegar cá, tá certo? Então, das duas uma. Ou o paciente ele é muito grave e foi a óbito, tá? E é o óbito da primeira hora, que a gente não tem como intervir, ou geralmente terceiros colocam dentro da viatura, um carro próprio e leva. Então, assim, Sobral, o SAMU, ele é municipal. Ele é custeado pelo Ministério da Saúde, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Sobral. Então, tem um acidente no Forquilha. Infelizmente, a gente não cobre. Mas aí você pode perguntar, Plutarco, mas teve um acidente lá na Serra, que teve no capotamento do ônibus que o SAMU foi. Porque são eventos catastróficos, tá certo? E aí a gente vai prestar assistência, porque também tem que ser solidário. A gente não pode ser tão recluso nesse ponto, tá? Mas onde nós atendemos? A sede de Sobral. E qual o paciente, qual a patologia específica do SAMU? Toda e qualquer patologia, clínica, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, tá certo? Desde que seja uma urgência, tá certo? Toda vez que o cidadão liga para o SAMU, e ele tem uma queixa, ele vai ser atendido pelo médico. Não tem como, tá? Isso faz parte do protocolo nosso, né? Então, o usuário ligou para o SAMU, tá? Eu estou com febre, tá? Senhora, aí vai pegar os dados, coisa que é importantíssima hoje, muitas pessoas se queixam do atendimento do SAMU, mas veja só, eu não sei onde é que o sujeito está, né? Eu preciso de dados, tá certo? Eu preciso de informações, tá? Para que eu possa localizar, porque eu estou dentro daqui da sede. Aí o sujeito está lá na casa dele, mora, sabe? Então, para ele é fácil, mas para a gente é difícil. Então, precisa de riqueza de detalhes, ponto de referência, mais de um, se possível, para a gente poder chegar. Então, vai passar os pontos de referência e vai passar para o médico. E aí o médico vai conversar. O médico, ele só tem 2 sentidos na regulação médica, né? A audição, na verdade, só um, a audição, tá? E a fala. Então, ele vai ouvir, ele não está vendo o paciente. Doutor, eu estou com febre há 5 dias, já fui no PSF, não sei o quê. Então, o médico já examinou, já disse que não era nada, disse que era uma gripe e tal, mas eu quero levar ele para o hospital. Não, aí o médico, tá? Ele não encara isso como uma urgência do SAMU, tá certo? Ao contrário doutor, aconteceu um capotamento aqui, como eu já fui ver isso, um capotamento na pele central. Tá bom, senhor, estou chegando aí. Então, assim, as urgências, tá certo? Tem que ser urgência para o SAMU atender.
Tá? Porque na hora que eu coloco à disposição uma viatura para não urgência, pode aparecer uma urgência maior e aí essa urgência maior ficar descoberta porque eu estou atendendo um caso que não é urgência. O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. www.sobral portal de notícias.com, seu site de informações.